Shalom, povo santo de Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Né? Vamos desfrutar da palavra do Senhor. Mais uma vez nos reunimos nesse lugar, né, para aprender mais um pouco de Deus, da palavra do Senhor, para meditarmos, para compartilharmos, né, e com o único intuito, adorar a Deus. Amém? Hoje a palavra dessa noite, ela se encontra a ler no Evangelho de Mateus, capítulo 19, no verso 26. Né? Nós vamos meditar nesse trecho, nesse pequeno trecho, e confia, espera no Senhor, confia, tudo vai dar certo, tudo já deu certo, o Espírito Santo de Deus essa noite vai falar ao teu coração. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, maravilhoso é o nome santo do Senhor, glórias e honras nós te damos, ó Pai. Paizinho, eu te entrego a tua santa palavra, eu te peço, Senhor, toma a direção, vem, toma, Senhor, e toma a primazia do teu lugar. Guarda a minha vida, guarda a vida da minha esposa, da nossa filhinha, nos livra do mal, que eu venha desaparecer, Pai, Senhor, e a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, que a pessoa do teu Espírito Santo possa invadir os lares agora. Senhor, invadir os lares e tocar em cada coração. Pai, batiza com fé. Senhor, traz, Senhor, o descanso, Senhor. Traz, Pai, Deus, a obediência. Faz assim, Senhor. Que se cumpra o teu querer, que se cumpra a tua vontade na vida de cada um dos teus filhos. É no nome do teu Filho Jesus que nós te louvamos. Desde já te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém. Vamos lá, vamos meditar? Evangelho de Mateus, capítulo 19, no verso 26. Jesus, fitando nele o olhar, disse-lhe: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Bom, sempre quando se inicia um ano, né, a gente faz uma lista de tudo aquilo que estamos projetando dentro daquele ano, de tudo aquilo que a gente espera alcançar dentro daquele ano. E nessa lista tem sonhos, tem projetos, né? E você já analisou que tem coisas que tá dentro dessa sua lista que não entrou deste ano, que já vem te acompanhando já há um tempão já, né? Ano após ano está te acompanhando e você ainda não realizou. E isso parece impossível para você e você já desistiu até daquele sonho, desistiu daquele projeto, deixou de sonhar, pegou aquele projeto, guardou no baú lá e esqueceu, né? Porque você viu que para você isso parece impossível realizar. Deixa eu te falar, o Senhor Jesus essa noite veio para nos dizer: nada é impossível para Deus. Você crê? Glória a Deus. Algo que podemos perceber na palavra de Deus é que aquilo que é possível para você, aquilo que está dentro da tua capacidade, né? Deus ele não vai se intrometer, Deus não vai botar nem o bedelho ali, o dedão, né, para fazer por você, nem para fazer por mim. Precisamos sim levantar e fazer, né? Aí você pode dizer: ah, pastor, mas por que essas coisas vêm acontecendo comigo? Pastor, por que eu eu venho lutando e não conquisto? Pastor, por que eu venho lutando tanto tempo pela salvação da minha família e nada? Pastor, por que eu venho lutando, já tenho um projeto de comprar um carro, né, esse ano e até hoje não consegui? Pastor, por que eu venho lutando para comprar uma casa e não consegui? Pastor, por que eu estou lutando para estar empregado e nada consegui? Muitas das vezes a culpa não está em nós mesmos. Não é que Deus se esqueceu da gente, não é que Deus deu as costas para mim, deu as costas para você, não. O problema é que nós que temos atitudes erradas, né? Achamos que nós não somos capacitados. Olhamos para aquela coisa e a gente acha assim: ah, eu não tenho o conhecimento necessário, ah, eu não tenho o dinheiro necessário, ah, eu não tenho a unção necessária, ah, eu não tenho a influência necessária. Muitas das vezes a gente se rebaixa, a gente se diminui, nos tornamos incapazes de fazer aquilo. Temos uma postura de derrotados em vez de ter uma postura de vencedor. E aí muitas das vezes a gente fala assim, né, enche a boca com todo orgulho e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas diante de algumas situações, a gente encara aquela situação como algo impossível. E é tão grande o impossível que a gente pensa assim: nem Deus pode resolver. Sabe? A nossa postura
errada impede o agir de Deus. Nós precisamos quebrar isso e anular isso. Ao fazer assim, você erra, não conhecendo a palavra de Deus e o seu ilimitado poder, seus ilimitados recursos que são disponíveis ao nosso favor. Não olhe para você mesmo. Para de olhar para a situação, para de olhar para você, comece a olhar para Deus. Comece a olhar para o Senhor Jesus. O que é impossível para você, para Deus não é. Tudo para o Senhor é possível, não há nada impossível para Deus. Aí o Evangelho de Mateus, nós começamos já tendo esse entendimento, né? E não é qualquer homem que está falando, é o próprio Senhor Jesus que está afirmando isso para mim e para você. Nada é impossível para Deus. Então você pode até me perguntar por que essas coisas estão acontecendo comigo. Bom, vejamos uma situação parecida com que os apóstolos passaram. Aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no verso 15 ao 20, né, onde um certo homem vai até Jesus e ali ele se ajoelha, né, ao Senhor Jesus e diz: Senhor, compadece-te do meu filho, compadece-te do meu filho porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aí Jesus vem e exclama, né? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntou em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-los? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Nada vos será impossível. Jesus nos ensina um princípio poderosíssimo nesse texto. O impossível aos seus olhos pode ser alcançado. Você crê? Então receba isso. Como? Por meio da fé. Por meio da fé. Gênesis 18, né, no verso 14 diz: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Não recebemos coisa alguma da parte de Deus que não nos exija fé. Precisamos entender que a nossa caminhada ela tem um princípio, e é fé. Ela está toda depositada em fé. Até porque sem fé, já diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Sabe? Tudo está voltado para fé. Fé. Né? Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes. Mas o que é fé? O que é fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Quantos creem que Deus realiza o impossível? Quantos creem que Deus realiza o impossível? Precisamos entender uma coisa. Precisamos colocar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Parar um pouco mais de ser independentes de Deus para ser dependentes de Deus. Será que você entende o peso dessa palavra? Deixar de ser independentes de Deus para passar a ser dependentes do Senhor. Eu lembro que toda vez que eu ia que eu estava desempregado e que eu ia para uma entrevista de emprego,
Eu colocava aquele emprego nas mãos de Deus. Eu orava antes e dizia: Senhor, se for a tua vontade, o Senhor vai abrir as portas e vai dar tudo certo. Eu vou chegar lá, Senhor, e vai dar tudo certo. Eu vou começar a trabalhar. Sabe? E assim acontecia. Quando era da vontade de Deus, as portas se abriam. Sabe por quê? Quando a gente passa a ser dependentes de Deus, sabe o que é que Deus tem reservado para mim e para você? Deus tem reservado as coisas perfeitas. Deus tem reservado as coisas boas. Deus tem reservado as coisas agradáveis. Eu não estou dizendo que você não vai passar por lutas, não estou dizendo que você não vai encontrar dificuldade. É fato que isso tem que acontecer, isso vai acontecer, até porque é necessário acontecer para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento. Agora, eu quero que você entenda, é depender do Senhor, é entregar toda a tua vida a Deus. Hoje nós estamos vivendo uma geração que é uma geração que não consulta mais a Deus. É uma geração que entra em um relacionamento sem consultar a Deus. É uma geração que parte para uma entrevista de emprego e não consulta a Deus, se é da vontade de Deus ou não. É uma geração, sabe, que vai abrir um negócio, mas não consulta a Deus, se é o momento de Deus ou não. É uma geração, sabe, tão assim, independente do Senhor. Eu lembro que quando eu tomei uma atitude de independência, e aí eu decidi por conta própria ir para um emprego, para participar de uma entrevista, e não consultei a Deus, eu disse: eu vou trabalhar e acabou. Este emprego se tornou uma pedra de tropeço na minha vida. Este emprego começou a me afastar de Deus. Essa empresa começou a me tirar da presença do Senhor. E aí eu parei e analisei e disse: rapaz, no momento que eu decidi tomar uma atitude de independência de Deus, a minha vida espiritual começou a padecer. Toda vez que a gente toma uma atitude de independência, as nossas decisões não são boas. As nossas decisões não são perfeitas. As nossas decisões não são agradáveis. Será que você consegue compreender isso? Está entendendo o que eu estou querendo falar para você? Eu preciso depender mais de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho orado tanto pela salvação da minha família. Entenda uma coisa, nada vai ser no seu tempo. Está achando que Deus não está recebendo a tua oração, nem ouvindo a tua oração? Deus, ele está ouvindo sim a tua oração. Deus está recebendo a tua oração, mas tudo está no tempo de Deus. Muitas das vezes, sabe onde é que está o erro? O erro parte do teu comportamento. O erro parte do teu comportamento. Como é que você tem agido dentro da tua casa? Como é que tem sido o teu comportamento? Precisamos nos analisar, parar e olhar, observar a nossa vida e analisar a nossa vida. Como é que está sendo o meu comportamento? O que é que você tem esperado nesses dias? O que é que você tem esperado nesses dias? O tamanho do seu alvo fala do tamanho da sua fé. Em quem você tem esperado? Em homens ou em governo? Bom, Salmos no capítulo 25, no verso 3, diz assim: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Com efeito, do que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Isaías 40, no verso 28 ao 31, diz: não sabeis, não ouviste o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadriar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asa como águia, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Tem confiado em Deus? Então isso é para você. Isso é para você, meu irmão. Isso é para você, minha irmã. Você tem confiado em Deus? O que acontece é que não queremos e não gostamos de esperar. Nós somos uma geração hoje intitulada como a geração fast food. Uma geração do imediatismo, uma geração que é do pra já, pro agora. É uma geração que parece que
Nós somos Deus e Deus é o nosso servo, o nosso empregado. Sabe, o gêniozinho da lâmpada. Eu vou esfregar e ele tem que me obedecer. E é para já, para agora. Eu quero agora. O Senhor, vai ali e faz isso para mim. O Senhor, olha, vai ali e traz isso para mim. O Senhor, vai ali e abre a porta assim para mim. O Senhor, vai ali e cura ali. O Senhor, vai ali e salva ali. E eu preciso entender que a minha oração tem que partir para Deus Senhor, o que queres que eu te faça? Senhor, e que seja feita a tua vontade. Sabe? Essa que tem que ser a nossa oração e confiar em Deus e esperar em Deus. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Eu preciso entender isso, precisamos entender isso, que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Tudo está no tempo de Deus, tudo tem um propósito de Deus, tudo é na hora certa, no tempo certinho. Segundo Pedro 3, no verso 8 e 9, diz assim, ó: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é tardio a respeito da sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Uma das coisas mais difíceis na vida cristã é esperar no Senhor. Quando temos que esperar, seja pelo que for, ficamos impacientes, ficamos irritados, frustrados. No entanto, no ponto de vista de Deus, esperar significa um treinamento para nos tornarmos semelhante a Ele. A espera nos ensina algo sobre a fé. Bom, podemos aprender com Abraão que existe um tempo entre a promessa do nascimento do seu filho Isaque e o cumprimento da promessa. Bom, quando ele nasceu, passaram-se 25 anos do tempo em que Abraão recebeu a palavra que teria um filho, até que o mesmo viesse a nascer. E se não aprendermos a discernir isso, agiremos com a nossa própria força, e aí vem o problema. E sabe qual é o problema, meu irmão? Ismael nasce quando não se espera o tempo de Deus. A fé é ter convicção e a certeza de que o que temos esperado vai acontecer. Sabe onde está o teu campo de fé? Está aqui, ó. Campo da fé está aqui. Sabe? Eu preciso primeiramente idealizar, ver, tomar posse, conquistar. Por mais que muitas pessoas não creiam, eu preciso crer. Eu preciso materializar aqui. Se for feita a vontade de Deus, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Agora, no tempo de Deus, vai acontecer. Então, que seja feita, Senhor, a tua vontade. Essa tem que ser a nossa oração para com o Senhor. Que seja feita a tua vontade. É assim que o nosso Senhor Jesus nos ensina. Fé é nós entregarmos sem reserva a realidade de Deus. Fé é agir de acordo com a palavra de Deus. Fé é a palavra de Deus em ação. Fé no coração é uma convicção interior da palavra de Deus através da palavra escrita ou do Espírito Santo. O Evangelho de Marcos 11, no verso 24, diz: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes, e será assim convosco. Fé é orar já crendo que você recebeu. Por que precisamos ter fé?
Essa é fácil, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, né, no verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Só podemos receber de Deus por meio da fé. Você precisa crer que Deus te ama. Você precisa crer que Deus ele decidiu te amar. Você precisa crer que Deus ele te escolheu. Deus ele te chamou para realizar o impossível. Creia nisso. Quem era você antes de Deus? Quem era você antes de Deus? E olha quem é você hoje. Deus ele te chamou para realizar o impossível. Onde muitos olharam para você e dizer que você não seria ninguém, olha quem é você hoje. É Deus que está fazendo isso na sua vida. Então a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Amém? Bom, sabe qual é o nosso grande problema? O grande problema é que tem pessoas que estão na mesa comendo do pão, mas não crer no pão. Precisamos aprender com a mulher cananeia. Tem gente que faz milagre com farelos. Tem gente que faz milagre com farelos. Enquanto os da mesa não conseguem discernir o pão, os da migalha fazem filhos ser curados. Precisamos crescer em fé. Romanos 10, no verso 17 diz: assim então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Confessar é possuir. Confessar a palavra é testemunhar ou testificar o que cremos. Confessar ativa a fé. Crescemos em fé exercitando, seja ela nas coisas pequenas ou nas coisas grandes. Crescemos em fé andando com homens de fé. Quer crescer em fé? Passa a andar com homens de fé. Amém? Eu quero encerrar deixando o texto de Hebreus 11, a carta aos Hebreus 11, o verso 7 em diante, que diz assim, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheias, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamentados, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aí o 17 diz, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Aí o 30 diz, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodear por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz,
não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Em que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jafé, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, partiram a justiça, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Aí o 38, para encerrar, vem homens dos quais o mundo não era digno, errante pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Precisamos entender que o mesmo Deus que agiu na vida desses homens é o mesmo Deus que age em nossas vidas. Se Ele promete, Ele cumpre. Agora eu tenho que entender, tudo é no tempo dEle. Tudo é no tempo dEle, porque o tempo dEle é perfeito, o tempo dEle é bom, o tempo dEle é agradável, meu irmão. Se essa palavra te alcançou, diga glória a Deus. Descansa no Senhor, exercite a tua fé em obediência. Olha, deposita toda a tua vida nas mãos do Senhor, seja dependente de Deus. Amém? Seja dependente de Deus. Glória a Deus. Quero orar por você. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Ela nos alimenta, nos satisfaz, sabe? Nos sacia. Mas, Senhor, nós somos insaciáveis, nós queremos mais de Ti. Então, Pai, nos confronta, se possível, nos confronta com a Tua palavra, mas nos desperta, nos chama a realidade, Senhor. Porque muitas das vezes, Deus, nós aceitamos ao Senhor, mas queremos andar com as nossas próprias pernas, tomar as nossas próprias decisões. Pai, aí quebramos a cara e queremos depositar a culpa no Senhor, sendo que a culpa é nossa. Mas aí vem a pessoa do Teu Espírito Santo e nos traz um entendimento que no momento eu estou tendo uma atitude de independência e no momento não estou exercendo fé, no momento não estou esperando no Senhor e é necessário agora partir agora a depender do Senhor, exercer fé e esperar no Senhor, porque as promessas do Senhor vai se cumprir. O Senhor é aquele que vai abrir a melhor porta de emprego, o Senhor é aquele que vai dar a melhor promoção, o melhor salário, o Senhor é aquele que vai salvar e libertar toda a minha família. Mesmo eu não estando mais sobre essa terra, eu preciso confiar e descansar no Senhor, que a promessa do Senhor há de se cumprir na vida dos meus familiares. O Senhor é aquele que vai curar os enfermos. Pai, mas é tudo no Teu tempo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor decidiu nos amar. Obrigado. Espírito Santo de Deus, não nos abandone, mas continua nos ensinando, continua nos esquadriando, nos levando, Pai, à perfeição, nos levando mais a ser semelhante ao Senhor. Obrigado por tudo. E a Ti, Senhor, toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor, e você que crê diz amém. Shalom Adonai, que Deus abençoe vocês. Glória a Deus.